Pedagogo, filósofo, palestrante, escritor, professor da Unicamp. O convidado do programa Destaque Cristo Rei de hoje é polivalente, mas todas as suas facetas se convergem para a educação. Toda essa ampla experiência vai render um bate-papo muito interessante que você confere a partir de agora. É com grande satisfação que o programa Destaque Cristo Rei de hoje recebe o professor doutor César Nunes. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, minha alegria de poder estar nesse importante programa que leva as famílias de Marília e região sempre à atividade, às grandes realizações do Colégio Cristo Rei. Bom, para começar o nosso bate-papo, em primeiro lugar eu gostaria de saber, porque você já foi professor de educação básica, atualmente dá aula na universidade, sempre esteve ligado à educação de uma forma bastante prática. O que te motiva nessa área? O que te levou a ser um educador? Olha, a educação ela é uma escolha que a sociedade faz para a gente, porque na fase de criança, ninguém projeta na criança, você vai ser professor, você vai ser educador. Geralmente as profissões mais indicadas são aquelas de maior rentabilidade, prestígio, mas a vida é que vai construindo as escolhas dela. Então eu acho que eu fui construído e fui escolhido pela educação. E depois de compreender o que a gente pode fazer numa sala de aula, eu me apaixonei profundamente com essa possibilidade de formar o homem, porque educar é traduzir para cada criança a humanidade inteirinha. E eu hoje sou professor acadêmico da universidade, mas eu fui professor de educação fundamental, professor do ensino médio por mais de uma década, fui coordenador de uma escola nos mesmos modelos de vitalidade do Cristo Rei, e cheguei à universidade, depois de uma trajetória, para articular todas as chamadas dimensões da educação. A educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, o ensino superior, todas têm que convergir para um único ideal: fazer a criança feliz, fazer a criança elevada, transmitir a ela tudo que a humanidade tem de melhor e dar a ela condições de integrar-se na sociedade como sujeito, como uma versão única da vida, de Deus, da história e da cultura. Muito bonito isso. E hoje você coordena linhas de pesquisa nesse sentido, que falam de uma educação humana, né? Você defende pensar no lado sociológico desse aluno. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso, que tem muito a ver com a proposta pedagógica do Colégio Cristo Rei, essa formação para os valores. Fala um pouquinho de como essa linha contribui com uma sociedade melhor, contribui com um mundo melhor. Natália, eu tenho 2 filhos. O mais novo, ele não conseguia comer quando criança. Ele começava a mastigar e aí começava a doer, provavelmente ele não comia. Eu comecei então a fazer aviãozinho para tentar chamar a atenção, fazer o trem, comecei a fazer um boi, comecei a fazer um canguru, fiz o zoológico inteiro. E com o passar do tempo, observando bem as reações dele, ele ia olhando, alegrando, eu percebi que ele começava a mastigar e eu vi que ele tinha um barulhinho, eu o levei ao dentista, resolveu. Só que eu aprendi uma coisa: quem ama o seu filho, sua filha, muda de método todo dia para que ele coma. Então eu passei a trabalhar esse mesmo exemplo na escola. Quem ama as crianças, muda de método todo dia para que ela aprenda. Faz todo dia um outro cenário, inventa coisas, cria nela admiração. Porque o dia que a criança admira o professor e gosta daquilo que está sendo feito, que ela se espanta, ela começa a aprender. Então eu tenho defendido, como você bem lembrou, no Brasil inteiro, de que a primeira relação que tem que mudar na escola é a relação humana. Nós temos que amar as crianças. E amar não é uma palavra sentimentalóide, boba. Amar é acolher, amar é orientar, amar é ter uma palavra terna de acolhimento todo dia. Porque aquele que amar a criança e a infância vai desenvolver uma versatilidade pedagógica. E se a primeira condição é o acolhimento e o amor, a saúde humana da escola. A segunda é a versatilidade e a pluralidade pedagógica. Vai acontecer a terceira dimensão, que é
o conhecimento, a capacidade cognitiva. Toda criança amada, com uma escola cheia de recursos didáticos, vai aprender. Então todo mundo é capaz de aprender todas as coisas. O que impede o aprendizado é que na maior parte das vezes nós não temos a primeira dimensão, a saúde humana. A gente vê a criança de maneira como se ela fosse incompetente, incapaz, vê com os valores do passado. E ela não é isso. E aí depois também a gente também não muda a pluralidade pedagógica, ou seja, não altera o seu método, fica com o mesmo método há 30 anos, ensinando do mesmo jeito. Isso não vai adiantar. As crianças de hoje são do século XXI, os professores do século XX e muitas escolas do século XIX. Então nós temos que mudar essa equação, fazer uma escola humanamente acolhedora, pedagogicamente versátil, e a cognição, o conhecimento vai acontecer. Você foi aluno de referências educacionais, de grandes nomes que são inspiração até hoje para a maioria dos educadores, Paulo Freire, Rubem Alves. Que lições você vivenciou com eles que hoje você emprega nas suas pesquisas, no seu trabalho? Olha, Natália, primeiro é uma bênção, acho que Deus me privilegiou. Eu fui aluno do Paulo Freire por 4 anos na Unicamp e durante 2 anos eu fui como auxiliar didático e 1 ano eu fui motorista dele, que eu levava a São Paulo. E eu sempre brinco que antes de terminar um mestrado acadêmico, eu fiz um doutorado afetivo, coloquial, vivencial com o Paulo Freire. E eu posso atestar que é uma das pessoas mais amáveis, né, que eu conheci na minha vida. Um homem simples e sábio, uma pessoa acolhedora, prestativa, bem-humorada, determinado politicamente a fazer da educação uma grande lição de humanização, mas ao mesmo tempo não era patrulhador, não era acusador, tinha sempre um traço de ternura. Ele sabia e sabia expressar o que sabia e nunca achava que por isso era superior a ninguém. Acabei, como professor da Unicamp, faltando numa reunião e me elegeram chefe do departamento de filosofia, cargo que eu exerci por 6 anos. E a sala do meu lado era do Dermeval Saviani e a da minha frente do Rubem Alves. Então eu fui chefe do departamento do Rubem Alves até a sua morte e chefe do departamento do Dermeval Saviani. Eu sempre ficava até encabulado ao falar com eles nos dias de reuniões. E eu só comecei a me expressar melhor, Natália, porque eu li um texto do Bernard de Chartres, que uma parte dele é quase que copiada por Sir Isaac Newton e outra parte parodiado por chamado Bertolt Brecht, que diz assim: suba no ombro dos gigantes para olhar mais longe, mas ao olhar mais longe seja humilde, reverencia quem te segurou no ar para que pudesses ver. Aprender é subir no ombro de gigantes, ensinar é deixar que crianças e adolescentes subam nos céus, com autonomia e liberdade para olhar adiante. Vocês estão gostando do nosso bate-papo, eu tenho certeza. E quem esteve no Colégio Cristo Rei na semana passada, teve um pouco mais de bate-papo com o professor Dr. César Nunes. Ele fez uma palestra para pais, para os educadores, para o público em geral de Marília e região. Eu gostaria que você fizesse um resumo aí, se possível, em poucos minutos, do que foi essa palestra, de como foi estar com o pessoal de Marília e da região. Natália, primeiro que o Festival da Cultura, ele já é um acolhimento. A escola Cristo Rei estava toda cheia de produções dos alunos, de cores, de alegria, de projetos, professores, os coordenadores, alguns mais ansiosos, mas todos eles mostravam uma escola viva, uma escola cheia de luz, uma escola cheia de humanidade. Isso já é um aprendizado, porque eu tenho visto tantas escolas que às vezes são similares a quartéis, similares a necrotérios, né? Escolas paradas, atrasadas. Isso é muito triste. Muito triste. O Cristo Rei estava no Festival da Cultura. E lá eu falei para os pais e os educadores sobre o papel da escola e o papel da família na travessia desse tempo que nós estamos fazendo hoje, na direção do que nós queremos, a felicidade das crianças, a autonomia das crianças e a formação em valores. Numa sociedade onde não há muitos valores, o valor maior hoje é o dinheiro, é o ter.
O outro valor que tem tomado conta da nossa vida são as tecnologias digitais, que colonizam o cotidiano, tem diminuído as distâncias de quem mora longe e tem aumentado as distâncias de quem mora perto. Então nós precisamos ter critérios éticos para a apropriação das tecnologias digitais. A gente não precisa tanto dessas parafernálias eletrônicas. Criança precisa mais de pai, de mãe, de conversa, de comida, de lembrar dos avós, de lembrar de histórias da sua infância. Então eu falei aos pais o papel da família. A família, para mim, disse lá aos pais, Natália, ela é o quê? É a primeira escola, escola de felicidade e de humanização. E a escola, uma grande família. Quando os dois se realizarem assim, a criança vai ter a segurança da passagem da família para a escola e da escola para a família. A escola não pode assumir coisas que são da família. Tem muitas famílias que estão terceirizando para a escola funções que são dos pais. E, ao mesmo tempo, a escola não pode achar que ela só tem uma responsabilidade sobre a cabeça das crianças, como se ela fosse, como dizia Paulo Freire, um banco de dados, né? A escola tem responsabilidade sobre o coração, sobre a mente da criança. Então, quando família e escola se integram, as crianças e os adolescentes têm uma chance a mais de ser feliz, de ser sujeitos da sua própria vida. Foi isso que eu falei nesse grande festival da cultura. Fui muito acolhido pelos pais, pelos professores, e acho que a maior herança que uma família pode deixar para os seus filhos não é o dinheiro, não é nem a profissão, porque a profissão também pode mudar. É uma boa escola, uma boa moral, uma boa afetividade, né? Por quê? Porque se você deixar uma boa escola, o ladrão não rouba, a traça não corrói, o traficante não trafica, não ocupa espaço. E o seu filho, sua filha, com uma boa vivência afetiva e uma boa escola, saberá se conduzir para qualquer lugar que o mundo lhe proporcionar. E diante dessa fala, que é só uma palhinha do que ele falou e de como a gente se comunicou no festival, que a gente tem que agradecer muito a participação do professor Dr. César Nunes, não só aqui no programa Destaque Cristo Rei, mas também no Festival da Cultura. Com certeza a sua presença enriqueceu muito esse evento e contribuiu aí para a formação, não só das crianças, adolescentes, mas também dos pais e dos educadores que precisam sempre continuar se aperfeiçoando. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália. Obrigado ao público. Não se esqueçam, deixem para os seus filhos uma boa escola. E é assim, com esse pensamento, que a gente encerra o programa Destaque Cristo Rei de hoje. Até o nosso próximo encontro.